aí galera, me chamo Catiane Bonatti, sejam bem-vindos a esse canal. E hoje nós vamos falar sobre propósito. Não é sobre esse propósito que você tá achando que tá? De casamento. A gente pode falar sobre isso em outro vídeo, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a diferença que eu posso fazer na vida de alguém. Ou que eu literalmente faço na vida de alguém. A Bíblia fala que todas as coisas, todas, absolutamente todas, cooperam para o nosso bem. E diz mais, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Então, além de as coisas cooperarem para o nosso bem, tudo, absolutamente tudo, é por Jesus e para Jesus. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você, isso mesmo, você, meu anjão, você é um propósito, ou um propósito. Existe diferença? Sim. Quando a gente fala o propósito, é uma coisa específica. E eu costumo dizer que quando alguém é o propósito na nossa vida, é pra vida toda. Tipo assim, o Breno, que é meu esposo, ele é o propósito na minha vida, porque é pra vida toda. Agora, um propósito é uma coisa aleatória, que vai acontecer, mas que vai acabar. Por exemplo, você conheceu uma pessoa, uma amiga, um amigo, um pastor, sei lá, alguém em que vocês passaram muito tempo bom junto, tempo de qualidade, vocês conversaram, trocaram ideia, vocês super se identificaram um com o outro, tiveram um bom relacionamento, mas de repente cada um seguiu o seu caminho, cada um seguiu a sua vida. Ou seja, vocês eram um propósito, um na vida do outro. Diferente de ser o propósito. O que eu quero dizer? Quero dizer que você nasceu para marcar de forma boa a vida de alguém. Deus te criou para ser um propósito ou o propósito na vida de alguém. Você entende isso? Quando você entende que você faz diferença sim na vida de alguém, você consegue transmitir um pouco mais de Jesus, um pouco mais de afeto, um pouco mais de amor para alguém, sabe? Eu me lembro de várias pessoas, assim, quando eu pensei em gravar esse vídeo, eu me lembrei de muita gente que passou pela minha vida, sabe? De muita gente que deixou marca boa na minha vida. Algumas pessoas também que deixaram marcas ruins, mas que não deixaram de me ensinar, sabe? Não é porque as pessoas te machucaram que aquilo não te fez aprender alguma coisa, que aquilo não teve um propósito, algum significado, entende? A questão é que Deus, ele não quer que a gente seja um propósito ruim na vida de alguém. Mas que Deus quer que a gente seja um propósito bom na vida de alguém. E que muitas vezes a outra pessoa tá na nossa vida, mas não é porque a gente é o propósito na vida dela, mas porque o outro é o propósito na nossa vida. Às vezes a gente que não enxerga isso. Então valorize as pessoas que estão ao seu redor, mas principalmente valorize a sua presença na vida de alguém. Sabe? Não fique dizendo, ai, ninguém gosta de mim, eu não tenho significado, não sei o quê. Deus ama você e que sim, a sua vida tem um propósito significativo na vida de alguém. Sabe? Eu vou dar um exemplo aqui muito claro para vocês de Ananias. Vocês sabem quem é Ananias? Foi a pessoa que curou o Paulo, que na época era Saulo ainda, da cegueira temporária que ele teve quando teve o encontro com Jesus. Ananias foi um propósito de Deus na vida de Paulo, sabe? Deus levantou Ananias pra ir lá, Deus falou com Ananias em uma visão, galera. Mano, quão profundo isso é? Deus falou com ele e falou, ó, vai lá em tal lugar, assim, na rua chamada direita, nananã, porque tem um fulano lá e não sei o que. E aí, automaticamente, quando Ananias fez o que Deus falou pra ele fazer, Paulo recuperou a visão, sabe? E ele encontrou um propósito, um significado naquilo que tinha acontecido com ele. Eu tô falando de Paulo, tá? Naquilo que aconteceu, sabe? E Ananias foi um canal de Deus na vida de Paulo. Você consegue entender isso? Então ele foi um propósito. Quer outro exemplo? Beleza. Vou falar de José. Ah, todo mundo fala de José. Tá cansado de ouvir José. Vou falar mesmo assim, beleza? O que acontece? José, todo mundo conhece a história de José, tá ligado? Imagina José se ele tivesse nascido em outra família. Se ele não tivesse tantos irmãos. Ou se os irmãos dele não tivessem aquele coração daquele jeito, sabe? Um coração meio ruim, invejoso. Se ele tivesse nascido em outra família, se ele tivesse nascido em outro lugar, se ele não tivesse tantos irmãos, se o pai dele não fosse aquele pai, se ele não tivesse naquele contexto, sabe? O que eu quero dizer pra vocês é que Deus colocou José especificamente naquela família com um propósito. Entenderam? Sabe, José nasceu naquela família com um propósito. José exaltaria o nome do Senhor, entendeu? Não foi para José ser exaltado, não foi para a família de José ser conhecida, não foi para José ser conhecido por gerações, porque a glória não era para ser dele, a glória é para ser de Deus. Então Deus colocou José especificamente com um propósito naquela família. José exerceu um propósito não só na família dele, mas ele exerceu o propósito para todo um governo, para toda uma geração. Entendeu? José fez diferença na vida de quem mais mandava ali naquela época, entendeu? Tipo, ele era, assim,
amigo chegado ali do cara que mandava, vocês estão entendendo? Porque ele se tornou governador, entendeu? Então era um cargo de muita confiança. E o que eu quero dizer pra vocês é que José nasceu com um propósito naquela família, sabe? E tudo aquilo que aconteceu de ruim com José, aquelas pessoas também eram um propósito. É isso que eu quero dizer pra você. Você é um propósito na vida de alguém, alguém é um propósito na sua vida, e talvez você seja o propósito de Deus na vida de alguém. O propósito de Deus, alguém seja na sua vida, entende? Então eu não quero que você pense, eu nasci nessa família, meu Deus, por quê? Tá dando tudo errado, essa minha família não me ama, a minha família tá sendo desfeita, a minha família... Cara, quando você começa a enxergar pela ótica de Jesus que isso também faz parte do propósito, você descansa em Deus. A melhor coisa é você descansar. Não é verdade, gente? Vamos falar literal, descansar. Quando você descansa, você fica preocupada? Eu estou descansando. Então você fica 100% de boa. É exatamente assim que Deus quer que você fique. Quando você entende que você é um propósito na vida de alguém, ou que alguém é um propósito na sua vida, que Deus está trabalhando com tudo isso na sua vida por um propósito, você descansa. Sabe? Imagina Jesus. Jesus veio ao mundo sabendo que ele era o propósito. Jesus não era um propósito, nem é um propósito, ele é o propósito. O propósito da minha e da sua vida. Porque ele veio, morreu por nós e ressuscitou para que eu e você tivéssemos direito e o livre acesso ao Senhor. Para que a gente pudesse conversar livremente com o Espírito Santo e principalmente para que nós fôssemos salvos. Então quando você entende que até Jesus ele tinha esse propósito específico e ele teve os propósitos individuais, vou dar um exemplo para vocês sobre Jesus. Imagina se Jesus não tivesse conhecido Maria e Marta. Imagina. Porque Jesus conheceu Maria e Marta e Jesus conheceu consecutivamente Lázaro. E o que aconteceu? Lázaro morreu. Lázaro morreu e Jesus não estava ali, né? Jesus não estava ali, depois de 4 dias ele chegou e ressuscitou Lázaro. Vocês conseguem entender que houve um propósito aí? Um propósito? Vocês conseguem entender? Jesus conheceu as irmãs, consecutivamente conheceu Lázaro, consecutivamente que morreu. E Jesus trouxe a vida de volta, Jesus trouxe a ressurreição. Isso foi um propósito específico que Jesus viveu, né? Trouxe ali aquela família e tudo mais, né? Então eu quero que com isso você entenda de que sim, você faz diferença na vida de alguém. E que todas as vezes que o homem mau, que o homem ruim quiser vir, você pode se lançar sobre Jesus. Você pode falar para ele, Jesus, está acontecendo isso. Jesus, o homem mau está vindo. Jesus, eu estou sentindo isso, aquilo outro. E ele vai te ajudar. Porque, às vezes, Deus não quer que a gente saia dessa situação. Deus não quer que a gente saia dessa amizade. Deus não quer que a gente se afaste desse relacionamento. Eu não tô falando de relacionamentos tóxicos, gente. Eu tô falando de brigas ou de situações que acontecem porque somos seres humanos. Às vezes Deus quer te ensinar, sabe? Às vezes Deus quer te ensinar um propósito com aquilo. Às vezes Deus quer realizar um propósito através daquilo. Deus quer nos tratar, entende? Imagina, eu vou falar de mim pra vocês. Imagina eu que sou uma pessoa muito emocional. Eu sou muito difícil de lidar. E eu conheço uma pessoa que é tão difícil quanto eu, sabe? E Deus permite que aquela pessoa entre na minha vida e Deus permite que aquela pessoa aja exatamente como eu ajo com as outras pessoas. E eu começo a orar e falo, Deus, como é difícil lidar com aquela pessoa. E Deus fala pra mim, eu tô mostrando pra você como que você age com as outras pessoas. E isso eu quero te ensinar, eu quero te mostrar como eu quero que você faça, como eu quero que você haja. E é bom que o relacionamento com Deus aí não tem cobrança. Deus te mostra o que Ele quer que você faça, mas Ele deixa você livre. Você pode fazer ou não, mas você também não precisa se exigir demais, você também não precisa se culpar. O propósito é isso. Então, eu espero que Deus, a partir de agora, mostre a você que você é sim um propósito, que você é sim necessário na vida de alguém. E que quando precisar acabar aquele propósito, precisar acabar aquele ciclo, Deus vai criar uma situação. E que isso não precisa matar você, que isso não precisa deixar você na bad, na fossa, porque você não está sozinho. Podem acabar relacionamentos, seja ele de amizade ou qualquer coisa parecida, mas Deus sempre vai estar com você. E Ele vai estabelecer outros e outros propósitos, outras e outras ligações. Você sim nasceu para ser bênção na vida de alguém. E sim, as pessoas nasceram também para ser bênção na sua vida. À medida que você tem que aprender, você também tem que ensinar. E é isso que Deus quer para todos nós. Então eu espero que você tenha entendido isso, que Deus abençoe muito a sua vida. Se você gostou desse assunto, desse conteúdo, que você possa compartilhar com outras pessoas. Me siga no Instagram, @KatianeBonatti, lá eu falo com vocês, tem outros conteúdos, outros vídeos no IGTV. Espero que vocês assistam também, compartilhem. Não esqueçam que vocês são um propósito sim. Amém? E é isso.